Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre o circuito ladrão de Joule. Bom, esse circuito ele vai ser composto por uma bobina toroidal, um transistor, um resistor, de valor que a gente pode escolher entre 2,2K a 10K, e um LED, ou você pode substituir por um diodo. Bom, esse circuito aqui ele é projetado para extrair a energia de fontes de baixa tensão, que são pilhas que já estão quase descarregadas. Elas, por exemplo, vamos imaginar essa pilha palito aqui, a 3A. Quando a gente compra ela, ela vem com uma tensão, uma diferença de potencial ali de 1,5 volts e ela está, vamos dizer, plenamente carregada. À medida que a gente vai utilizando, a carga vai diminuindo, né? A carga armazenada e a tensão também vai diminuindo. O que acontece? A tensão ela é uma força que impulsiona as cargas elétricas a se movimentarem. À medida que essa tensão vai diminuindo, consequentemente ela vai diminuindo a força para impulsionar cargas elétricas. Ela vai diminuir a quantidade de cargas elétricas que se movimentam. Então a gente diminui a corrente elétrica também. Porém, ela vai, esse circuito, essa pilha, ela vai deixando de ter utilidade para um circuito mais prático, sei lá, um controle remoto, um relógio, um outro circuito, controle de carrinho de controle remoto, né? Mas ela ainda vai ter uma carga armazenada aqui e uma diferença de potencial. E aí a gente utiliza o ladrão de joules, esse circuito, para a gente aproveitar um pouco dessa energia que ainda está contida nele. E aí dessa forma a gente consegue aproveitar, né, e prolongar um pouco mais a vida útil dessas pilhas, né, que estão prestes a se esgotar. Então a gente aproveita de outra forma essas pilhas, né? Elas não vão servir a um propósito específico, né? Uma utilidade ali de um controle remoto, porém a gente ainda pode aproveitar a carga armazenada aqui. Temos aqui a bobina, o transistor, pode ser um BC447 ou um 2N2222. Aqui está um transistor, vai ser o D2396, é um transistor NPN, e o LED e um resistor, que você vai escolhendo conforme você vai fazendo as práticas. Então essa bobina aqui ela vai ser o principal agente, né, porque ela vai ter um ciclo de carga e descarga, ela vai armazenar energia na forma de campo magnético, e em outro momento ela vai descarregar essa energia, né, com uma diferença de potencial muito maior, e que vai fazer com que o LED acenda. Ponto importante é que esse LED aqui, os LEDs da cor azul e da cor branca, eles têm uma queda de tensão maior. Então a gente precisa de uma tensão maior para fazer com que ele entre em condução, né, e com que ele acenda também. Então uma pilha convencional, mesmo ela estando totalmente carregada, uma pilha de 1,5 volts, não seria capaz de acender um LED. A gente teria que ter uma tensão maior, sei lá, de pelo menos 2,5 a 3 volts, para a gente poder fazer com que o LED acenda. Porém, utilizando uma pilha já descarregada, mas que ainda tem uma certa diferença de potencial em uma carga armazenada, a gente consegue acender esse LED, porque a gente vai, através da bobina toroidal, fornecer uma tensão pulsante muito maior do que a tensão de entrada, que é a tensão da pilha, e aí, consequentemente, a gente vai conseguir acender o LED. A bobina ela vai ter a função de carregar e descarregar a energia. O transistor ele vai ter a função aqui de uma chave, ele vai controlar esse fluxo de corrente através da bobina. Então ele vai atuar como uma chave liga e desliga. O LED vai ser o dispositivo que vai representar, né, o funcionamento desse circuito, ele vai acender em função desse ciclo de carga e descarga. E o resistor ele vai ser incluído, né, para a gente poder controlar a corrente da base, servir de limitação também a corrente da base, a corrente de polarização do transistor. Então vamos fazer um esquemático aqui do circuito antes da gente fazer a explicação dele propriamente dito. Bom, o ponto mais importante é o enrolamento dessa bobina. Aqui a gente vai trabalhar com duas bobinas, vamos chamar de L1 e L2. E aí o enrolamento dela, aos terminais, a conexão deles vai ser muito importante para a gente fazer com que o circuito funcione. Então vamos começar já pelas bobinas. Vou fazer um desenho aqui delas. Vamos imaginar que a cor azul dessa caneta é a bobina 1, enquanto que a vermelha é a bobina 2. E aí vamos fazer o seguinte, para não ter erro na montagem, né, no enrolamento dessa bobina, você faz as duas bobinas juntas. Você faz o seguinte, deixa eu pegar aqui 2 jumpers, você vai fazer o seguinte, vamos imaginar que aqui são os dois fios, né, um para a bobina 1, um que vai ser a bobina 2,
e aí você enrola eles ao mesmo tempo, tipo assim, na mesma direção. Aí você não tem esse erro de não funcionar depois. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer isso aqui, ó, você vai enrolando, e aí depois você vai fazer as conexões necessárias, que aí eu vou explicar daqui a pouco. Bom, então, bobina 1, bobina 2, vamos fazer o seu enrolamento. Vamos imaginar aqui a bobina. E aí vamos fazer isso aqui, ó. Pronto. Aqui eu vou chamar de L1, desenho L1, e aqui L2. Outra coisa é a questão da convenção do ponto, para a gente se situar na questão de polaridade, enrolamento. Então aqui eu vou marcar esses terminais aqui com um ponto, que ele nos ajuda a estabelecer o sentido de enrolamento das bobinas. Esse enrolamento, se a gente mudar a conexão, a gente pode ter uma inversão de fases. Por exemplo, em corrente alternada, se a gente tem a corrente de entrada dessa forma, a corrente de saída vai estar com fase invertida. Tipo assim, ele vai começar pelo semiciclo negativo e depois chegar ao semiciclo positivo, enquanto que na primeira situação ele começa com o semiciclo positivo e depois vai para o negativo. Então essa inversão de polaridade das bobinas, elas podem fazer com que haja essa inversão aqui de fases em um circuito de corrente alternada. Nesse caso aqui, se a gente não tomar cuidado com essa inversão, com na verdade, com essa polaridade das bobinas, a gente pode ter um circuito que não funcione, e a gente tem que fazer algumas modificações. Eu vou conectar dois terminais de cada uma dessas bobinas. Porém, eu não vou fazer essa conexão aqui, ó. Tipo assim, pegar esses dois pares, esses dois terminais aqui e uni-los. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa bobina L1 e vou unir com esse outro terminal aqui da bobina L2. Meu objetivo é fazer isso aqui, ó. Convenção do ponto, eu quero fazer essa união aqui. Eu não quero unir as duas extremidades que estão marcadas com ponto, mas eu quero fazer essa inversão aqui na união. Eu quero unir uma extremidade que está marcada com ponto em uma das bobinas, a outra bobina eu vou unir com vou pegar a extremidade que não está marcada, que aí eu vou pegar essa inversão. Essa primeira conexão aqui vai ser diretamente ao polo positivo da nossa bateria. Essa pilha, essa pilha ela tem que ter uma tensão maior que 0,8 volts. Se for 0,7 já não vai funcionar, ou abaixo de 0,8 não vai funcionar o circuito. E aí vai ser o seguinte, as outras extremidades, as que ainda não estão conectadas, uma vai ser conectada ao coletor do transistor e a outra vai ser conectada à base, né, do transistor, através de R1. Então, vou desenhar aqui o transistor, vou desenhar aqui um resistor, vou colocar aqui um resistor de 2,2K. Vou pegar essa extremidade da bobina L1, fazer um contorno aqui, e vou conectar ao resistor, que vai ser conectado aqui à base do transistor. A outra extremidade da bobina L2, eu vou conectar ao coletor do transistor. Pronto, aqui vai ser pode ser um 2N2222, pode ser um BC547, pode ser um outro transistor NPN. Vou terminar aqui a conexão. O emissor do transistor está conectado ao polo negativo da pilha. E aqui como saída eu posso colocar um diodo, mas a gente vai colocar um LED, para a gente ver acendendo em função desse ciclo de carga e descarga. Terminal ânodo eu vou conectar ao terminal coletor do transistor, enquanto que o terminal cátodo vai ser conectado aqui ao emissor do transistor. E aí, para não ficar muito confuso, a gente vai fazer um outro esquemático, mais simples. Outra coisa, se não funcionar, tipo assim, se você faz essa conexão e o LED não acende, você inverte os terminais. Uma coisa que você pode fazer é inverter os terminais. Por exemplo, esse terminal aqui de L2, você conecta ao resistor, enquanto que o terminal de
L1, esse outro terminal você conecta ao coletor, e aí você vê se acende. Se não, foi um problema de enrolamento mesmo. Tipo assim, para você solucionar nas extremidades para evitar ter que enrolar novamente as bobinas. Vou desenhar um outro circuito aqui, um esquemático mais simples. Aqui vai ser o resistor, transistor. E aqui vai ficar mais simples da gente ilustrar esse funcionamento. Convenção do ponto, tensão, resistor aqui, transistor. E aqui o LED. Pode ser LED, pode ser diodo. Bom, o que acontece? Essa tensão ela precisa ser maior que 0,8 por conta da queda de tensão entre a base e o emissor do transistor, que é em torno ali de 0,7 volts, então a gente precisa ter uma queda de tensão maior, né, para fazer com que a corrente circule, né, e a gente polarize o transistor. Então vamos supor que essa tensão é maior que 0,8 para garantir. Vai haver uma corrente de polarização, vou chamar aqui de L1 e aqui de L2, que vai circular entre a bobina L1, o resistor, e vai polarizar o transistor, e ele vai entrar em condução. Quando ele entra em condução, passa a circular uma corrente por L2 e entre o caminho aqui entre o coletor e o emissor. O indutor é o seguinte: quando uma corrente está circulando por ele, vai haver uma formação de um campo magnético. A corrente está circulando por ele, há uma formação de um campo magnético. E no caso do indutor, ele é sensível à variação de corrente. Então a corrente ela não vai aumentar de forma instantânea, como é o caso, por exemplo, de circuitos resistivos. No caso de um indutor, ele vai se opor àquela variação, então a corrente ela vai aumentar aos poucos, até chegar a um limite. Até chegar a um valor, tipo assim, tensão dividido pela resistência. Esse aqui vai ser o limite da corrente do indutor. Então, à medida que a corrente vai aumentando, isso quer dizer que estamos aumentando o campo magnético, estamos tendo também uma variação do fluxo magnético. Essa variação de fluxo magnético, conforme eu expliquei na aula sobre como acender um LED através de um ímã, você pode olhar aí no card, essa variação do campo magnético ela vai induzir uma diferença de potencial na outra bobina, na bobina que está acoplada àquela outra bobina. Aqui é um transformador e existe um acoplamento magnético entre as bobinas. Não existe uma conexão física, mas vamos dizer, a transferência de energia se dá por campo magnético, proximidade também. A variação do campo magnético vai induzir uma diferença de potencial aqui nos terminais, né, nessa bobina aqui L1. Uma tensão positiva, que vai fazer com que aumente a corrente de polarização, a corrente da base aqui desse transistor. Aumentando essa corrente, a gente vai fazer com que o transistor entre em saturação, que aí quando existe uma pequena queda de tensão entre o coletor e o emissor. Essa queda de tensão é bem pequena, e aí faz com que o transistor entre no modo de saturação. Ele vai, tipo assim, permitir a máxima corrente circulando por ele. Tipo assim, ele vai estar como se fosse uma chave que está fechada e ela tem uma pequena resistência. Ele vai deixar toda a corrente circular por ele, com a menor resistência possível. E aí vai ser uma tensão positiva, nesse sentido aqui, ó. Aí nós vamos ter aplicando a análise de malhas, uma soma das tensões, a tensão da pilha, mais a tensão induzida, devido aqui L2, e aí a gente vai aumentar a corrente de polarização aqui da base, do transistor. Consequentemente, nós vamos fazer com que ele entre no modo de saturação. E aí vai permitir que haja uma circulação de corrente a mais aqui, né, pelo indutor L2. E aí o circuito, a gente pode fazer uma representação, vai ficar o seguinte: pilha e a bobina L2. Vamos considerar que o transistor ele esteja no modo de saturação, uma pequena queda de tensão, podemos até desconsiderar. E aí vamos ter o circuito na malha externa, aqui a pilha, e aqui o indutor L2. Vai chegar um momento
que essa corrente ela vai estabilizar. Tipo, ela vai chegar aqui nessa relação aqui, tensão e resistência, que vamos chegar ao valor de corrente. Quando essa corrente estabiliza, então a corrente no indutor está assim, ó, ela vai estabilizar em algum determinado valor. Quando essa corrente estabiliza, não temos mais a indução, porque não vai haver mais a variação do campo magnético. Então não vai haver mais a variação do fluxo magnético. Então nós vamos deixar de induzir uma diferença de potencial aqui em L1. E aí a corrente que circula pela base do transistor, ela vai ser dada em função apenas dessa tensão da pilha, né, dividido pela resistência. Consequentemente, nós vamos diminuir a corrente que circula por aqui. No que a gente diminui, o transistor ele deixa de sair da região de saturação. É como se ele tivesse a resistência entre o coletor e o emissor estivesse aumentando. De outra forma, né, para não falar resistência, a diferença de potencial entre o coletor ela vai aumentando. Consequentemente, a gente vai diminuindo a corrente que circula aqui por L2. Outra coisa sobre os indutores, reforçando, é que eles são sensíveis à variação de corrente. Se a corrente aumenta, ele vai aumentar as linhas de campo magnético para, vamos dizer, aumentar, né, a quantidade de energia armazenada. Agora, se acontece o contrário, que é o que está acontecendo aqui nesse momento do nosso experimento, a corrente diminui, porque estamos aumentando a diferença de potencial aqui nos terminais entre o coletor e o emissor do transistor. Se a corrente diminui, o indutor ele tinha uma energia armazenada, ele vai entrar em colapso, esse campo magnético vai entrar em colapso, e ele vai diminuir essas linhas de campo magnético para fornecer energia para o circuito, para evitar que haja essa diminuição da corrente. E aí, no que essa corrente diminui, em L2, ele vai induzir uma diferença de potencial negativa. E aí nós vamos ter uma subtração entre a tensão da pilha e essa tensão induzida, devido à bobina L2. Vamos, consequentemente, diminuir ainda mais essa corrente que circula pelo resistor e, consequentemente, vamos diminuir essa queda de tensão e ela chega a um valor menor que a tensão entre a base e o emissor, que é de 0,7 volts. E aí o transistor ele entra em corte. A corrente para de circular por ele, porém nós temos uma energia ainda armazenada no indutor L2, porém ele está sem caminho. Vamos desconsiderar aqui o LED. Ele está sem caminho. O que acontece? O indutor, quando a corrente está aumentando, e a corrente que passa por ele está aumentando, ele aumenta as linhas de campo magnético. Ele é sensível à variação, seja para mais, seja para menos. Ele aumenta as linhas de campo magnético para aumentar a capacidade de energia armazenada. Agora, quando a corrente diminui, que é o caso aqui, ele tem uma energia armazenada, mas eu retirei o caminho para essa corrente circular. Então, tecnicamente, a corrente diminui. Tipo assim, em termos técnicos. Então, a corrente diminuindo, ele não gosta dessa queda de corrente. O que ele vai fazer? Ele vai se desfazer dessas linhas de campo magnético para fornecer energia ao circuito. Ele vai induzir uma diferença de potencial aqui nos terminais do coletor e emissor para fazer com que haja uma circulação de corrente. Porém, por conta do transistor estar em corte, estar desligado, ele vai induzir uma alta diferença de potencial para fazer com que haja uma mínima circulação de corrente entre o coletor e o emissor. Ele quer manter o circuito funcionando por ele, a corrente elétrica circulando por ele. Porém, por conta dessa alta diferença de potencial aplicada aqui entre o coletor e o emissor desse transistor, ele pode danificar esse componente. E aí, para evitar que haja esse dano, a gente oferece o caminho alternativo para a corrente circular. E aí que entra o diodo ou o LED, que aí é um caminho alternativo para manter a continuidade da corrente, manter a continuidade do circuito entre L2, né, fechar o circuito, né, para a corrente continuar circulando por L2. E aí ele vai induzir uma diferença de potencial entre os terminais desse diodo ou desse LED, e aí no caso do LED, o LED vai acender, porque a energia que ele tinha armazenado, ele vai devolver para o circuito, para alimentar o circuito. Porém, ele não é um dispositivo ativo, ele não é uma fonte, propriamente dito. Ele só é o dispositivo que ele armazena por um tempo aquela energia. Então,
vamos dizer, ciclo de carga e descarga do indutor. O ciclo de carga, ele está aumentando a corrente, aí chega um momento que ela estabiliza. Porém, no outro momento de descarga, ele é sensível à variação de corrente. Ele vai tentar atenuar essa queda de corrente. Porque em circuito resistivo seria o quê? Vamos dizer, 5 amperes de corrente. A corrente do nada, vamos dizer, retirei a fonte. A corrente vai a zero instantaneamente, em um circuito resistivo. Agora, quando a gente tem a presença do indutor, essa corrente não vai de 5 a 0 de maneira abrupta. Ele é sensível à variação de corrente, mas como ele é um dispositivo que só armazena energia, ele não é uma fonte, ele não vai manter essa corrente em 5 amperes. Ele vai se desfazendo dessa energia que ele tinha armazenado e ele vai retardando essa diminuição da corrente. E é isso que acontece aqui. E aí ele vai diminuindo a corrente que circula por ele, porque ele não é uma fonte, né? Ele está tentando suavizar essa variação de corrente para menos. E aí nesse momento ele está descarregando através do LED. E aí o LED, nesse momento, ele está acendendo. E aí, à medida que ele descarrega, ele vai iniciar um novo ciclo de carga, né? A polarização aqui da base do transistor vai fazer com que o transistor ele entre na região ativa. Ele não necessariamente ele vai atuar como um amplificador, mas ele ativa, e aí novamente vai haver a circulação de corrente entre L2 e o coletor e o emissor do transistor. E aí novamente vamos ter um ciclo de carga de L2, novamente uma tensão induzida, e aí depois satura, o transistor satura e inicia um novo ciclo de carga, que aí vai ser descarregado através do LED. E é isso, pessoal. Aproveitando o ciclo de carga e descarga do indutor, e aí utilizando o transistor, a gente consegue trabalhar esse ciclo de carga e descarga do indutor. E aí a gente consegue aproveitar essa energia. E aí o ponto mais importante é o seguinte, é que essa tensão induzida, tipo assim, ele vai induzir uma tensão para fazer com que haja a continuidade do circuito, a corrente circulando por ele. Ele vai induzir uma diferença de potencial aqui nos terminais do diodo, do transistor, do LED, que está em paralelo com o transistor, que vai ser muito maior que a tensão da pilha. Ali em torno de 0,8 volts, ele vai induzir uma tensão muito maior, que vai fazer com que a corrente circule, porque o objetivo dele é fazer com que a corrente continue circulando. Então ele vai aumentar a níveis muito altos a diferença de potencial aqui, para fazer com que haja circulação de corrente. Então vamos dizer que a queda de tensão aqui do LED é de, vamos dizer, 3 volts. Ele vai fornecer uma tensão induzida muito maior que 3 volts, para realmente fazer com que o diodo, o LED, passe a ter uma circulação de corrente. Aí nesse momento o LED acende. Então é dessa forma que a gente consegue acender um LED através de uma pilha que já está um pouco descarregada, né? Ele já não está nos seus valores iniciais. Já houve uma descarga, a tensão é menor. Aproveitando esse ciclo de carga e descarga, e aproveitando que o indutor ele é sensível à variação de corrente, ele não gosta que, por exemplo, a corrente diminua. Se a corrente diminuir, ele vai induzir uma diferença de potencial para fazer com que haja uma continuidade do circuito de corrente elétrica. Ele vai forçar um caminho. E aí, para evitar que o componente o transistor ele se danifique, a gente oferece um caminho alternativo. E aí, no caso, pode ser um diodo, pode ser um LED. O LED vai ser útil porque a gente vai ver aproveitando essa energia, né, armazenada do indutor L2. E o indutor, ao invés de deixar que a corrente varie abruptamente, ele vai retardando essa queda. E ele também retarda o aumento dessa corrente também. Porque no momento que a corrente está circulando por ele no sentido de aumentar a corrente, ele induz uma diferença de potencial contrária a essa tensão da fonte. Então, vamos dizer, enquanto que aqui o terminal superior é positivo e aqui é negativo, ele está induzindo uma tensão, ele está tendo uma tensão autoinduzida para retardar esse aumento de corrente. E pelo fato deles estarem invertidos, esses indutores, ele vai induzir uma diferença de potencial nesse sentido aqui, ó. E aí nós vamos ter fazendo ali análise de malhas, menos mais,
se a gente pegar uma ponta de prova aqui do multímetro e a outra aqui, nós vamos ter um aumento, uma soma de tensões. E aí, por isso que a tensão é maior aqui e que faz com que a corrente seja maior na base para aumentar a capacidade de condução do transistor, fazendo com que ele seja levado à saturação. E aí há uma circulação de corrente por aqui, porém, um momento a corrente vai estabilizar em um determinado valor. Quando a corrente estabiliza, ele deixa de induzir uma diferença potencial aqui no indutor L1. Aí por isso que começa a diminuir a corrente por aqui, e aí o transistor vai para o modo de corte. E aí o indutor L2 ele tenta descarregar essa energia. E aí a gente oferece um caminho alternativo, que é o indutor, que é o diodo, ou o LED. Então o circuito prático é esse aqui. Você pode fazer com um transistor diferente. Aqui eu utilizei um transistor aleatório aqui para aproveitar ele mesmo. E aí a gente vai ver ele funcionando. Aqui temos algumas pilhas, vou trabalhar apenas com uma aqui. Essa aqui não tem mais 1,5 volts. Vou pegar o multímetro aqui. Vamos lá. O valor dessa pilha aqui, o valor de tensão é qual agora? Olha lá, 1,08 ou 0,9. Tá baixo, né? Então, vamos fazer com que ela ainda acenda esse LED utilizando o circuito ladrão de Joule. Esse circuito é interessante porque você aproveita, né, continua aproveitando um pouco mais as pilhas, e você pode desenvolver um circuitinho diferente, né? Você pode, sei lá, desenvolver um circuito de iluminação de emergência, né, uma lanterna de emergência. Você às vezes não tem pilha nova, mas às vezes tem alguma pilha velha aí que você pode utilizar. E aí você consegue acender o LED. Vou diminuir aqui um pouco a luz, para a gente perceber a intensidade. Aí é claro que se a gente tiver uma pilha bem descarregada mesmo, essa aqui está bem descarregada, ela não vai conseguir acender o LED porque está abaixo. Não, essa aqui ainda acende. É porque eu tenho outra aqui que realmente ela não vai conseguir acender. Não sei se vai ser essa. Essa aqui está muito abaixo, de 0,7 volts, então ela não vai conseguir acender. Vamos ver qual é essa diferença potencial. Ó lá, 0,57, está abaixo. Então ela não vai ter força, vamos dizer assim, para alimentar esse circuito, minimamente, né, para iniciar o ciclo de carga e descarga dos indutores. E aí você pode incrementar o circuito, colocar aqui na saída. Vou representar aqui só a saída do circuito. Temos aqui o transistor. E aí você pode fazer um controle assim de níveis de tensão. Primeiro você coloca um diodo para fazer uma circulação unilateral. E aqui você coloca um capacitor para fazer uma estabilidade, né, estabilizar um pouco essa ondulação. E você pode colocar também um diodo Zener para estabelecer regular a tensão, né? E aí você coloca um diodo Zener aqui. E aí você começa a estabilizar essa tensão, por exemplo, um de 5,6 volts. E aí de quebra você coloca um LED aqui também. Um circuito que eu utilizo aqui, que eu montei, é esse aqui, ó. Tá meio esquisitinho, mas é ele mesmo. É um conjunto aqui de 4 pilhas, palito, aquelas 3A. Já estão descarregados um pouco. Aqui é uma bobina maior, né? um transformador, né? Maior. Que nós temos o transistor, tem até um dissipador de calor aqui para evitar danos. E esse LED aqui, que ele precisa de uma tensão muito maior, né? Se não me engano é de 3 volts. Mas ele demanda uma energia muito maior, né? Para ele funcionar bem. Eu vou acender ele aqui para ver se fazer o teste para ver se ele não vai saturar aqui a iluminação. Ó. Ele tem uma iluminação bem forte. Vou apagar todas as fontes de luz aqui. Aí ele consegue alimentar bem aqui. Eu não vou colocar diretamente na câmera, né, para não saturar. Mas ele é útil, né, para essas situações de emergência, né, que, sei lá, caiu energia e tal, demorou para voltar. Você pode até fazer uma iluminação mais, tipo assim, aumentar, né, a iluminação de um certo ponto,
que ele vai alimentar muito bem aqui o circuito, vai iluminar muito bem aqui o ambiente. E aí o que eu estou fazendo aqui atualmente é pegar as lanternas que a gente tem e aumentar, né, a sua capacidade fazendo esse circuito. Aproveito aqui algum transformadorzinho que a gente utiliza, né, que a gente obtém por aí, e aí eu vou fazendo as montagens. No caso, eu vou unir as suas extremidades. Esse aqui parece que não funcionou não. Vou unir suas extremidades e depois fazer a conexão entre o coletor e a base do transistor. Bom, pela duração da aula, vocês viram que, apesar de ser um circuito simples, ele é bem, vamos dizer, complexo, né, de ser explicado. Ele exige várias etapas aqui, mas ele é muito interessante, né, porque a gente consegue aproveitar circuitos, componentes simples e produzir ali um circuito diferente. Né? Esse circuito ladrão de Joule, ele é uma derivação do circuito oscilador de bloqueio. Ele é um circuito bem interessante também porque ele serve para a gente, principal ponto, aproveitar um pouco mais as pilhas. Porque as pilhas que a gente descarta, elas ainda têm uma carguinha ali. Então elas ainda podem ser aproveitadas para outras finalidades. E aí, depois que elas estiverem mais descarregadas mesmo, não servirem nem para o ladrão de Joule, a gente pode fazer o descarte consciente dessas pilhas. Né? Existem lugares que eles recebem essas pilhas já gastas, né, desgastadas, descarregadas, para eles fazerem o devido descarte. Farmácias, eu já vi, se não me engano, ferragista também. Dá uma olhada aí na sua região para ver qual local. Lojas, né, de componentes eletrônicos, né, que vendem componentes eletrônicos, com certeza eles têm também uma política ali de receber essas pilhas para fazer o descarte correto. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.